Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado por estarem aí. Hoje nós vamos conversar com Gustavo Maia, o idealizador do Cannabis Monitor, um portal de notícias sobre a cannabis, e também autor do livro A Maconha no Brasil através da Imprensa. Cânhamo, cannabis, pango e diamba nos jornais antes da proibição. Um apanhado de notícias entre uma pesquisa que se debruçou sobre um apanhado de notícias entre o ano de 1808 e 1932, o ano da proibição da maconha no Brasil. Um livro super interessante que eu estou adorando em conhecer, ler e aprender muito, e sobre o qual a gente vai poder bater um papo hoje para falar um pouco sobre essa pesquisa, sobre as revelações que, afinal de contas, ele pôde descobrir ao longo desse trabalho e ver o que, né, afinal de contas, aconteceu no período pré-proibição da maconha no Brasil. E, afinal de contas, o livro se debruça sobre a chegada da maconha no Brasil no ano de 1808, com a chegada da maconha através da escaravela dos portugueses, de toda a família imperial e aquele período de colonização, e o ano de 1932, que é o ano derradeiro da criminalização da maconha em todo o território nacional. E através da imprensa tem esse olhar de investigação, de entender o que estava acontecendo na realidade da sociedade brasileira daquele período, que culminou na proibição da maconha. Então, sem mais delongas, vou chamar nosso camarada Gustavo Maia para a gente bater essa ideia, trocar esse bate-papo. Vamos lá? Chega mais, Gustavo. E aí, meu camarada, tudo bem com você? Salve, Eric, beleza? Tudo bem comigo e com você? Espero que a gente bata um ótimo papo aí. Obrigado pelo convite. Imagina. Falei alguma coisa errada, Gustavo? Não, pô, arrebentou. Legal. Falou tudo certo. Estou achando muito interessante ler o seu livro. Para começar, eu acho que eu tenho que agradecer por esse material, porque é realmente um recorte histórico e um documento impressionante para quem se interessa pela história da proibição da maconha no Brasil, para quem se interessa pelo tema, para quem se interessa por conhecer em que contexto a proibição da maconha acontece no Brasil. Então, eu acredito que seu livro é realmente uma obra-prima nessa sequência documental que não começou agora, e você está mostrando isso com muita propriedade, né? Como é que foi? Fala um pouco dessa sua caminhada, como é que foi se debruçar sobre sobre essa documentação histórica, esse processo que você desempenhou ao longo desses últimos anos? Pô, maravilha. Primeiro, fico feliz de você estar lendo e estar curtindo, né? De estar agregando aí nos seus conhecimentos. Você é um cara que já sabe muito desse tema, né? Um especialista no tema, então fico feliz de estar agregando aí nesse seu rol de conhecimentos aí nessa atuação. E espero que o livro realmente contribua, né, com novos insights aí, novas informações sobre aquele período e que a história nos ajuda a entender o presente também, né, olhar para o passado e ver como é que a gente lidou com essa temática, faz a gente entender que a história tem esse poder, né, de mostrar para a gente que as coisas não brotam da terra, né, não são dadas, são sempre resultados de processos, né, das ações do homem no tempo. Então, é uma singela contribuição aí que eu tento dar para a gente compreender um pouco mais da história, e cheguei um pouco nesse tema, né, começando a responder sua pergunta, fazendo graduação em História, né, sempre tive o interesse de pesquisar sobre essa temática, né, então, desde todas as disciplinas que eu fazia ali no curso de História, quando era possível ter liberdade de escolher o tema, eu sempre recorria ao tema das drogas, a esse objeto de estudo, né, já sabia desde o início que queria me debruçar nesse tema, tinha interesse nesse assunto. E juntei dois interesses meus. Um que era querer estudar sobre maconha, sobre drogas, mais especificamente sobre maconha, e um hábito que eu tinha, que era um vício mesmo de consumir notícias. Era um ávido consumidor de notícias, lia muita notícia, não só relacionada à maconha, mas relacionada a tudo quanto é tema, e política principalmente, tinha muito interesse, então gastava horas do meu dia consumindo notícias, e aí unia as duas coisas, né? Esse interesse de consumir notícias com o tema da maconha,
E, por fazer história, fui olhar para o passado, né? E tentar buscar ali, entender como que os jornais falavam sobre a maconha no passado. E eu, na verdade, no início da pesquisa, o interesse era pesquisar sobre o período da metade do século XX, um período de democracia que teve entre dois períodos de exceção, né? O período entre 1945 e 1964, que ficou entre duas ditaduras, né? A ditadura do Estado Novo de Vargas e a ditadura civil-militar, a partir de 64 até 85. Então, foi um período que, na historiografia, a gente entende que teve uma maior liberdade de imprensa, né? Inclusive, teve um aumento do número de impressos que circularam naquele período. E calhou, nas minhas buscas na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, encontrar que, nesse período, a partir da década de 40, foi o período que eu encontrei muitos resultados de busca pela palavra-chave maconha. Né? Antes disso, os resultados eram muito escassos para esse termo. E eu comecei a desenvolver pesquisa na graduação nesse período, só que quando chegou no mestrado e eu quis ampliar esse período, né, eu me deu um interesse de eu contextualizar um pouco do que circulava antes. Então, antes de eu chegar nesse período da metade do século XX, eu queria pegar o que tinha, que eu achava que era muito pouco, né, sobre maconha na imprensa e falar um pouco sobre como é que ela tinha aparecido até então para mergulhar de fato naquele período. Mas aconteceu que quando eu fui procurar por outros termos que não maconha, não com essa nomenclatura, né? Quando eu fui procurar por cânhamo, por diamba, por pango e por cannabis, eu encontrei uma quantidade muito grande de resultados, né? Coisa que outros trabalhos na história que tinham sido feitos antes de mim, que não tinham se debruçado sobre isso, né? E tem um trabalho muito importante, que é na historiografia, né, da maconha, que é o trabalho da Luísa Saad, que chama Fumo de Negro, a criminalização da maconha no pós-abolição, que é uma referência no campo da história da maconha no Brasil. E ela dizia que até 1915, que é o ano da publicação do trabalho famoso do José Rodrigues Doria, né, que foi um sujeito que foi presidente da província de Sergipe, que foi professor da Faculdade de Medicina, era advogado, foi um sujeito importante naquele período, e ele foi um dos primeiros acadêmicos, vamos dizer assim, a fazer um trabalho específico sobre maconha, né? Ele lançou um trabalho em 1915 chamado Os Fumadores de Maconha, Efeitos e Males do Vício. E esse trabalho dele virou um cânone, né, dentro dos trabalhos relacionados a essa temática. E a Luísa dizia que antes dele praticamente não tinha nada que circulava nos jornais da época, né, do período anterior sobre maconha. E acabou que eu encontrei um monte de coisa. Então eu falei, pô, legal, né? Ainda não se debruçaram sobre isso. E tem um campo aí, tem muito resultado de busca aqui do que eu encontrei. Né? E tinham dois fatores também que me interessaram em me debruçar pelo período do século XIX, foi que a gente sabia muito pouca coisa sobre maconha nesse período, né? As poucas coisas que a gente sabia era que tinha havido a proibição do pito do pango pela Câmara de Vereadores, né, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, no ano de 1830, mas a gente não sabia mais coisas além disso, eu sabia que essa norma tinha sido inserida naquele Código de Posturas, e a gente sabia que circulavam anúncios dos cigarros indianos da Grimaud, uma marca francesa que importava cigarros de cannabis para cá, para tratamento de asma. Então, eram as duas únicas informações que circulavam sobre o período do século XIX, né? E acabou que nessa pesquisa eu consegui encontrar muito resultado com esses termos e encontrar novas informações que puderam agregar aí o nosso conhecimento sobre como que a planta circulou por aqui, né? Antes dela ser proibida no Brasil. E foi interessante encontrar que haviam outros sentidos, né? Outras narrativas, outras representações feitas em relação à planta, que não a única representação que a gente conheceu durante todo o século XX, que era aquela representação demonizadora, criminalizadora, marginalizadora, de perseguição, né, de um grande veneno, uma erva diabólica, maldita, né, e todo esse estigma que a planta carregou durante todo o século XX. Lá no século XIX não era bem assim, né, tinha outras narrativas circulando, e o livro ajudou a encontrar um pouco isso, falando de cada uma delas, né? Falando do cânhamo e das suas propriedades em relação às suas fibras, da cannabis índica em relação às suas propriedades medicinais, o pango e a diamba, que eram a mesma coisa, mas com nomenclaturas diferentes em regiões diferentes do Brasil, né? A região mais sul do Brasil popularizou-se o termo pango, enquanto que na região norte do Brasil popularizou-se o termo diamba. Então, o livro conseguiu passear um pouco sobre quais eram os sentidos, representações que eram dados para cada um desses termos e os contextos que eles estavam inseridos. Você sabe que a minha avó era nordestina, né? Vinda de Recife. E eu me lembro, quando eu era criança, uma das
vezes que na nossa família a gente falou sobre maconha, assim, né? E era sempre muito falado em voz baixinha, para o vizinho não ouvir, aquela coisa toda. A minha avó, ela falava que na infância dela, ela conhecia aquilo como liamba, não é nem diamba, era liamba, e ela falava que era muito usada para dor de dente, a liamba. Ah, era uma plantinha azedinha que a gente botava quando estava com dor de dente, a liamba. Então, eu não sei se você chegou a pesquisar pelo termo liamba, ou você encontrou esse termo. Sim, encontrei bastante desse termo, inclusive em África, né, em registros sobre a circulação e o uso da maconha na África com esse nome de liamba, mas se popularizou mais a diamba aqui. Então, muitas vezes também os nomes apareciam repetidos, né? Diz assim, uma erva chamada liamba, também conhecida como diamba, lá no sul conhecida como pango, mas a diamba se popularizou mais aqui no Brasil mesmo, apesar de que liamba também era um nome, inclusive riamba, né, fumo de Angola, outros nomes Sim, que no popular também eram conhecidos. Dirijo lá no Amazonas, por exemplo. sim, verdade. Tem até o documentário Dirijo, né? Pois é, que é uma Que é barata. famoso, que é uma obra-prima também. E eu vi que no livro você também faz uma abordagem de temática também, né? Porque no começo do livro você apresenta a maconha, o cânhamo, chegando no Brasil como forma de fibra. Tem até uma passagem legal que a Marinha convoca, né? Os produtores, porque para o progresso da Marinha eles precisavam de cannabis, né? De cânhamo, né? Eles pedem que os produtores de cânhamo se apresentem para vender cânhamo que a Marinha precisava comprar para o progresso da Marinha brasileira. Então, para ver como a abordagem da maconha no Brasil também teve muito esse lado industrial, né, para o desenvolvimento industrial do Brasil daquele período. E logo após você faz também uma abordagem sobre a questão medicinal da cannabis índica, né? Chegou a mencionar agora há pouco. Então ela apareceu muito na sua pesquisa também sobre o aspecto medicinal, né? Então você separa ali um período da sua pesquisa ali, do capítulo do seu livro, para falar desse aspecto medicinal. Mas logo na sequência aparece no contexto da política positivista e eugenista que dominava o início do século XX, né? Ah, ah, não só no Brasil, mas praticamente toda a Europa também, a questão da estigmatização do usuário da maconha, né? E é nesse período que as obras científicas começam a embasar todo o preconceito e toda a criminalização, né? Como é que foi se deparar com essa questão do surgimento dos estigmas sobre que recai hoje sobre o maconheiro? Pois é, isso é muito interessante, porque acabei dividindo lá os capítulos da dissertação, né, do livro, que virou livro, apontando duas vias distintas de chegada da maconha aqui no Brasil, né? Então, uma via foi a via europeia, e essa via europeia, a maconha chegava aqui como cânhamo ou como cannabis índica, e sempre chancelada por um saber ocidental, por um saber europeu. Então, o cânhamo chegava aqui como essa fibra natural que era muito superior às outras fibras vegetais que outras plantas vegetais que forneciam boas fibras, né? O cânhamo era uma fibra muito superior a todas elas e por isso ela tinha virado, naquele período, né? Ela ganhou uma importância muito grande, uma importância estratégica, militar e mercantil de todas aquelas nações marítimas, né, que se lançaram nas expansões marítimas e conquista de territórios naquele período do mercantilismo, das grandes navegações. Então, Portugal, Espanha, Itália, Inglaterra, França, Alemanha, todos esses países que se lançaram nas grandes navegações, no período do imperialismo, né, de dominação de outros territórios e povos, eles empenharam esforços para cultivar cânhamo e para produzir bastante fibra de cânhamo para as suas cordas, dos cordames dos seus navios, né, para as velas das embarcações, para as roupas, para a produção de saco, então, que carregavam mercadorias, né? Então, era uma matéria-prima
muito importante, muito valorizada naquele período, né? Inclusive tendo a Rússia como o principal polo produtor de cânhamo, com todas essas nações marítimas importavam esse produto da Rússia, e todas elas se empenharam em conseguir cultivar para se tornarem autossuficientes, mas nenhuma delas conseguiu. Todas elas empenharam muito esforço, elas distribuíram, encontrei diversos registros, isso já voltando especificamente mais para Portugal, mas todas essas nações fizeram isso também, de que políticas de incentivo da própria coroa para os produtores locais que produzissem essa planta nos locais onde o cultivo dela era mais favorável, para que o Brasil pudesse ser, Portugal, o Reino de Portugal pudesse ser cada vez mais autossuficiente nessa matéria-prima, né? Muito difícil, não conseguiram ter sucesso nesse empreendimento, mas a gente conhece, por exemplo, a Real Feitoria do Linho Cânhamo, que foi um empreendimento da coroa portuguesa no Brasil, e assim como teve na Real Feitoria do Linho Cânhamo lá em São Leopoldo, lá no Rio Grande do Sul, também investiram nesse cultivo de cânhamo na Fazenda Santa Cruz, que era uma fazenda que tinha aqui no estado do Rio de Janeiro, né, para produzir essa fibra. Encontrei diversos debates da Câmara dos Deputados do Império, dialogando sobre conceder ou não incentivos para empresários que quisessem empreender fábricas para afiar o linho de cânhamo, por exemplo, né? Então, foi um debate muito importante e que era muito alardeado como se o Brasil quisesse ter uma marinha forte, uma marinha potente, uma marinha da grandeza do Brasil, ela precisava investir, o Brasil precisava investir no cultivo de cânhamo aqui. Então, isso já é um primeiro ponto interessante do livro, que mostra que foram os próprios portugueses que disseminaram a semente do cânhamo por aqui e incentivaram que cultivadores locais e governos locais produzissem essa planta aqui, né? Então, a planta chegou aqui através dos portugueses com incentivos, inclusive para diversificar determinadas produções. O Brasil era forte na produção de cana-de-açúcar, era forte na produção de café, e quando tiveram crises do capital, né, crises econômicas envolvendo essas produções, o cânhamo entrava, por exemplo, como uma das outras alternativas de cultivo que eram para ser incentivadas, etc., né? Então, essa via europeia trouxe para cá o cânhamo com toda essa valorização, vamos dizer assim. E, ao mesmo tempo, ele também trouxe, durante o século XIX, a maconha por uma via medicalizada, né? A maconha passou por um processo, principalmente entendida como cannabis índica, ela passou por um processo de medicalização na Europa, principalmente na França e na Inglaterra, durante o século XIX, porque esses médicos e cientistas europeus, franceses e ingleses, estavam muito presentes nas possessões desses impérios no Oriente, né? Então, tiveram muito acesso ali ao consumo do haxixe, muito disseminado nessas populações, e trouxeram o haxixe, né, as propriedades do haxixe, para serem estudadas na Europa, e entenderam que havia um certo grau de potencial terapêutico, de potencial medicinal na planta. Então, a planta vinha da Índia, por exemplo, né, daquela região do Oriente para a Europa, lá passava por um processo de medicalização e ela vinha para o Brasil industrializada. Ela vinha para o Brasil no formato de extrato, no formato de tinturas, no formato de cigarros. Então, passava por essa chancela do saber, do conhecimento ocidental, que legitimava essa planta chegar, e chegava com eles trazendo assim, ó, encontramos uma planta que é benéfica, que, como medicamento, ela é muito versátil, ela atende a diversas doenças diferentes, e essas duas representações da cannabis índica como medicamento, né, proveniente da cannabis, e o cânhamo como a planta que fornecia essa ótima fibra, ela foi representada sempre positivamente nos jornais daquele período, né? Ela vinha chancelada pelo saber europeu. Só que quando essa mesma planta aparecia pela outra via que ela veio, que foi a via africana, né, que muito dificilmente trouxeram para cá a planta ou as sementes, porque vinham para cá em condições muito degradantes, né, nos navios negreiros, então tinha um alto índice de mortalidade nos navios negreiros, eles vinham praticamente nus, né, em condições muito subhumanas, então dificilmente eles poderiam trazer consigo qualquer tipo de objeto, quanto mais uma planta, e existe até a possibilidade deles trazerem sementes escondidas, às vezes nos cabelos, às vezes em algum objeto, só que também isso é difícil de comprovar, porque não tem documentação que comprove, e também pelo fato das sementes de cannabis serem um superalimento, né? Então, provavelmente, eles comeriam essas sementes se eles tivessem oportunidade, já que eles passavam por privações muito difíceis durante a viagem, né? Só que eles não trouxeram a planta, provavelmente, mas trouxeram o saber, porque conheciam de séculos essa planta. Então encontrei diversos registros de europeus que estiveram presentes em nações da África naquele período,
do século XIX e que registraram nos seus diários de viagem, nos seus livros sobre a ocupação dos europeus naquele período, como que os africanos de várias regiões tinham bastante conhecimento sobre a planta, sobre o seu cultivo, cultivavam ela com muito carinho, com muito esmero, com muita atenção, com muita preocupação e usavam ela para várias finalidades, né? Não só as suas fibras, mas também como medicamentos e também, principalmente, como entorpecente, né? Como uma erva terapêutica usada principalmente através do fumo. Então, assim, além dos africanos terem importado para o Brasil o hábito de fumar as flores, as inflorescências da planta, na verdade, essa tecnologia, né, essa prática de uso da planta fumada através de cachimbos d'água ou através, inclusive, de cachimbos secos ou de cigarros, foi uma técnica africana que se disseminou pelo mundo inteiro, né? Hoje essa é a principal prática de uso da maconha no mundo, é uma prática que foi inventada, vamos dizer assim, pelos africanos, né, a prática de fumar erva pura, porque lá no Oriente eles também tinham o hábito de fumar planta, mas sempre misturada com outras ervas, né, e os africanos desenvolveram essa técnica de fumar as flores secas da cannabis. Então trouxeram esse saber, e a hipótese que eu trago lá no trabalho é de que ao terem contato com a planta aqui, né, porque tiveram todos esses incentivos para cultivo e eram os negros, né, num sistema escravista que a gente vivia, que trabalhavam nas lavouras, que trabalhavam nos cultivos, tiveram contato com a planta, conheciam a planta e passaram a usar ela do jeito que conheciam, né? Que era o hábito de fumar. Encontrei, inclusive, registros do século XIX, década de 1830, ainda, de uma correspondência, por exemplo, do presidente da província de Santa Catarina com o ministro, não sei se era o ministro exatamente da Agricultura, mas algum ministro do Império, dizendo assim, para quando ele fosse enviar sementes de novo lá para eles, para os cultivadores lá da região de Santa Catarina, para que não mandassem a semente do cânhamo, porque o cânhamo não vingava lá naquela região e, no final das contas, os negros só cultivavam para poder fumar as plantas e para se entorpecer, e que a fibra do cânhamo mesmo não dava certo e tal. Então, assim, já tinha não serve para a gente, né? E é interessante entender isso, porque essa prática, né, do uso de consumir a maconha através do fumo, que era uma prática cultural dos africanos, que vai sofrer todo o estigma, né? Por justamente ser um hábito dos africanos, né? E aí a gente vai entrar nessa segunda parte que você falou, né, da segunda parte do livro, que vai trazer toda essa cruzada anti-maconha que foi feita pelos intelectuais brasileiros, né, que vão se debruçar sobre esse estigma, sobre esse pensamento eugenista, muito porque estavam pensando um projeto de Brasil, né, que fosse positivista, né, que fosse em direção ao progresso, que se civilizasse, né, que tinha acabado de superar um período de escravidão, né, de 300, quase 400 anos de escravização de pessoas negras no Brasil, de pessoas africanas no Brasil, que eram consideradas coisas, né, que eram desumanizadas, que eram mercadorias, e agora que o Brasil era um Brasil independente, republicano, que estava caminhando em direção do progresso, era importante se afastar de tudo que representava o atraso, tudo que representava barbárie, tudo que representava selvageria, que eles viam nos negros, né? Fundamentados nesse pensamento racista, nesse pensamento eugenista, que queria embranquecer a população brasileira, que um Brasil embranquecido era um Brasil que ia caminhar em direção ao sucesso, né? Então começaram a perseguir, né, e criar essa narrativa que foi muito alardeada pelo Rodrigues Doria, que eu citei, que era de dizer que a maconha tinha sido trazida para cá pelos negros como uma vingança contra os brancos, numa narrativa muito parecida com o que usaram sobre a coca, sobre a folha de coca lá no Peru e os incas, como se os incas tivessem introduzido a folha de coca, a folha maldita lá, como uma vingança contra os europeus que escravizaram, assim como usaram essa mesma narrativa em relação ao ópio na Inglaterra, como se fosse uma vingança dos chineses. Então, os brasileiros daquele período ali se beberam desse tipo de narrativa já construída sobre outras substâncias, muito pautada nos estigmas dessas outras populações, né, muito fundamentada numa mentalidade orientalista de mundo, que entendia esses povos do Oriente como rivais culturais, né, e como inferiores em civilização, vamos dizer assim. Então é interessante entender isso, né? Demarcar essas duas vias de entrada da planta aqui. Enquanto a planta entra chancelada, legitimada por um saber ocidental europeu, ela é retratada positivamente. Quando ela está associada aos africanos, ela está associada à selvageria, à incivilidade. E é daí que eles vão beber, né? Vão se municiar para criar campanhas contra a maconha, né, e dizer que ela era um problema social e trazer toda uma chancela médica. Isso é interessante também, uma coisa que aparece no trabalho, porque esses intelectuais brasileiros que vão
fazer esse lobby que vai culminar na proibição da maconha, eles estão chancelando ali através de um saber médico, né? Eles são as autoridades médicas daquele período, né? Que estão ali criando todo esse véu de demonização em relação à planta. Mas no século anterior, né, proibições locais da planta já tinham sido emplacadas, né? Teve a proibição do pito do pango no Rio de Janeiro, mas no decorrer do século, diversas outras cidades, tanto nas regiões sudeste de São Paulo, Campinas, Santos, Paraty, São João del Rei, Minas, Valença, encontrei outras cidades aqui da região sul-sudeste que decretaram a proibição do pito do pango também, e principalmente lá na região norte, lá no estado do Maranhão, do Pará, do Ceará, da Paraíba, Pernambuco, que teve uma ofensiva muito mais forte no sentido de proibir a circulação da maconha lá, fumada pelos negros. Né? Então, só que outra coisa que parece interessante da pesquisa também, desculpa se eu estiver me alongando demais. Não, tá maravilhoso, pode continuar. É que essas proibições locais que tiveram do pito do pango e da diamba, elas não se efetivaram. Porque, inclusive, fui encontrar registros de reclamações dos jornais de que o fumo da maconha era proibido no Código de Postura Municipal, mas as pessoas estavam fumando à vontade, mas as plantações aconteciam, o comércio acontecia, que alguma medida tinha que ser tomada, que era um absurdo essa proibição existir e não se efetivar. Então, no final das contas, quando teve a virada do século XX, entraram esses intelectuais brasileiros e eles trouxeram toda essa chancela, toda essa legitimidade científica de entender a maconha como um problema social e que era um grande veneno que estava se alastrando pelo Brasil que precisava ser contido. Né? E vão conseguir, né? No final das contas, né? Com esse trabalho todo de demonização, vão conseguir fazer com que a planta entre no rol das substâncias proibidas lá em 1932. É um verdadeiro pânico moral, né? Eles implementam a ideia de pânico moral para perseguir os usuários e o costume dos usuários, quando na verdade eles estavam querendo reprimir uma população específica da sociedade, uma parcela específica da sociedade. E é engraçado você falar, quer dizer, não é engraçado, mas você está falando e para quem chegou agora e está nos ouvindo, dá a impressão que a gente está falando da atualidade, né? E vamos situar o nosso colega ouvinte que chegou atrasado. A gente está falando de 1808 a 1932. E quando você fala da chancela europeia, da cannabis medicinal, da cannabis índica, do cânhamo industrial chancelado pelos europeus, que vem de fora e incentivado pelo governo brasileiro da época, dá a impressão que a gente está falando do PL 399, dá a impressão que a gente está falando dessas importações, das autorizações da Anvisa, e não. Né? A gente está falando... Então, a gente vê que esse apartheid entre cannabis de um lado e maconha de outro é antigo e remonta à nossa própria história enquanto sociedade republicana, né? Com certeza, né? E marca um pouco também do quanto que esse nosso sistema escravista, né, que foi um dos mais duradouros da história da humanidade, né, dessa escravidão capitalista, né, desse período, o quanto que isso marca a nossa relação com a maconha, né? E até hoje, né? A gente está cansado de repetir isso nos espaços que a gente frequenta, né? E de bater nessa tecla. E isso é o grande centro da luta dos antiproibicionistas, né? A denúncia de que é o racismo que é o grande motor dessa guerra às drogas, né? E dessa proibição falida da maconha, né? E mantendo o mesmo status quo daquele período, né? O mesmo interesse, como uma ferramenta de controle de determinadas populações, de determinados territórios que são considerados indesejáveis. Né, que são considerados os incivilizados, que são considerados o que representa o nosso atraso. Né? Uma coisa interessante que eu peguei lá no livro, principalmente em relação lá ao período no território do Maranhão, né, que foi onde eu encontrei que, de fato, onde primeiro se desenvolveu essa construção desse problema social da maconha, né, uma figura daquele período lá, um intelectual daquele período maranhense, chamado Aquiles Lisboa, que publicou alguns trabalhos sobre maconha, sempre com esse olhar demonizador, né? E que ele traz um elemento de que a maconha, dentre outros fatores ligados à cultura negra lá, da negra e cabocla lá do Maranhão, como um elemento que representava o atraso econômico daquela região, sabe? Então, assim, o álcool e a diamba e o timbó, né, que era
bebida lá daquela região, representavam eram responsáveis pela decadência econômica do estado do Maranhão, por exemplo, sabe? Então, sempre uma relação muito ligada ao trabalho. Assim, o consumo do álcool e da maconha aqui pela nossa população invalida os nossos braços para o trabalho, né? Aquele braço que era escravizado e era obrigado a trabalhar, agora que vivia um momento de liberdade, era muito importante você continuar restringindo o momento de lazer dele, né? O momento dele praticar as suas práticas culturais, de lazer, terapêuticas que sejam, porque esse cara precisava se manter ativo e esse braço precisava se manter, como é que fala? Rendendo para aquela população branca que explorava essa população também, né? Então, é interessante pensar isso, né? Assim, usar como argumento o fato de determinada população consumir maconha, isso era um fator que atrasava o avanço econômico daquela região, sabe? Invalida os nossos trabalhadores, por exemplo. É uma lógica utilitarista da pessoa, né? Do homem e da cultura. Então, a gente, por exemplo, não consegue imaginar uma repartição pública sem uma máquina de café, né? Que é uma droga extremamente estimulante, então você vê que o capitalismo se apropria também das substâncias. E mais que isso, a gente não consegue conceber uma sala de professores em qualquer escola do Brasil que não tenha Você pode não ter lápis nem giz de cera, mas se não tiver uma garrafa de café na sala de professores, vai dar problema, né? Exato. Então a gente vê que é uma droga laboral, né? Então, como a relação do capitalismo com a política de drogas, ela está intrinsecamente ligada sobre um ponto de vista utilitarista das pessoas. Não tem nada a ver com saúde. E o quanto que isso é relativo também, né? Porque essa perspectiva ocidentalizada que a gente está trazendo aqui, né, que demonizava o uso pelos negros e relacionava isso à questão do trabalho, nos registros que eu encontro lá em África, do consumo da planta relacionado à questão do trabalho, era uma representação de que os negros de lá utilizavam para se sentirem melhor para trabalhar, era utilizado muitas vezes como, inclusive, moeda de troca, remuneração por determinados trabalhos, de tão valorizada que era a planta naquele contexto. E enquanto que o branco ocidental, que não era usuário da planta e entendia a prática negra como ruim, se utilizava disso, né? Construía essa narrativa problemática para justificar o fato de querer controlar, né? Muito doido. Você me faz lembrar uma fala de um indígena no documentário Dirijo, que ele fala que ele fumava o dega para ir trabalhar descansadamente. Né? Ele ainda faz um trocadilho do descansar da mente. Sim. Então, e quando ele via, já era meio-dia. Então, é uma relação que é cultural e é, obviamente, uma fala preconceituosa dizer que a maconha invalida o homem para o trabalho, porque isso não fosse assim, o Michael Phelps não era o homem mais rápido do mundo, né? Dentro d'água. Né? E nem o Bolt, né? Nem o Bolt. Então, são dois atletas assumidamente usuários de maconha. E dentro voltando para a sua pesquisa, dentro da sua pesquisa, você aborda em vários momentos esse discurso científico que chancelaria a perseguição. E é interessante a gente pensar sobre esse aspecto, porque esse discurso pseudocientífico, ele só apresentava, na verdade, preconceito como base de evidência, né? O que mais te chamou a atenção nessas falas preconceituosas como pseudociência? Uma coisa interessante que eu encontrei relacionada a isso é que esses cientistas, né, médicos, agrônomos, sanitaristas brasileiros que eu abordei os trabalhos dele lá no meu livro, eles estavam também bebendo muito de fontes europeias, de outros autores europeus, franceses e ingleses, que tinham se debruçado sobre o estudo do haxixe lá na Europa, principalmente, e principalmente do ópio também, né? Que não foi uma realidade no Brasil, o uso de ópio, nem o uso de heroína, né? Uma coisa que nunca se desenvolveu aqui, mas que é muito presente lá na Europa, né?
e que inclusive tiveram as guerras do ópio. Então, assim, uma coisa que eu percebi foi que esses estudiosos brasileiros que foram se debruçar sobre o estudo da maconha, os pioneiros em estudar a maconha, que não estavam só citando a maconha em trabalhos sobre outras coisas, né, que foram estudar, desenvolver artigos científicos, acadêmicos ali naquele período só sobre a planta, os seus efeitos, etc., eles foram beber nesses autores europeus e reproduziram muito do que esses caras estavam falando sobre como é que eram os usos problemáticos de pessoas que desenvolviam usos problemáticos do haxixe e do ópio, principalmente. Então, é um discurso muito repetido, né? Na verdade, é como se pegaram a maconha ali e colocaram dentro de um saco de outras substâncias que já estavam sendo, há algumas décadas, perseguidas e apontadas dentro do rol das toxicomanias, né? Que também surgiu naquele período esse termo, né? E essa expressão, as toxicomanias, os tóxicos que causam dependência química, né? E quando a maconha entra, quando esses brasileiros colocam a maconha dentro dessa lista das substâncias psicoativas ali, que estava ali o ópio, a cocaína, o éter, eles reproduzem muito desse discurso que já estava consolidado sobre essas outras substâncias, né? E não levando em consideração particularidades da planta, né? A planta, diferente dessas outras, diferente do ópio, diferente da cocaína, diferente do éter, não precisa passar por um processo industrial, por um processo químico, né? Por um laboratório onde você vai passar por processos, misturar com outras substâncias e ter um produto final que vai ser vendido nas farmácias, por exemplo, né? E que, inclusive, quando essas substâncias começam a ser perseguidas no Brasil, a perseguição é sempre em cima do farmacêutico, que é o cara que tem o poder. Essa droga necessariamente passa pelo farmacêutico até chegar no consumidor, né? A maconha não. A maconha, quem tinha o conhecimento de cultivar a planta, cultivava. Quem tinha o conhecimento de transportar, transportava. Quem tinha o conhecimento de usar, usava. Você não precisava de ter um processo industrial para essa substância chegar. O que fez com que também a sua perseguição fosse muito mais difícil, né? E o seu controle fosse muito mais difícil. Essas outras substâncias nesse período, depois que elas foram proibidas, a partir da década de 1930, cocaína, éter, conseguiram ter um controle mais efetivo. Tanto que nos trabalhos da Comissão Nacional de Fiscalização de Entorpecentes, que foram ser publicados na década de 50, eles começam o livro lá, dessas publicações, se vangloriando de que eles foram bem-sucedidos no controle da cocaína e na disseminação do éter, da disseminação dessas substâncias, por exemplo. Mas lá atrás, eles estão fundamentando esse mesmo discurso, né? Então, a maconha é muito associada ao ópio. Encontrei muitos registros dessas pessoas que estão querendo condenar a maconha, dizendo que a maconha é o ópio brasileiro, que é o ópio verde, que é o ópio dos africanos, que ela é mais nociva do que o ópio, que é mais nociva do que a cocaína, que ela mata, que ela é a razão dos pescadores se afogarem no mar, que ela é a razão dos trabalhadores se acidentarem nas lavouras, e etc. e tal. Então, assim, esse discurso anti-toxicomania já tinha um certo grau de consolidamento, se é que essa palavra existe, de consolidação naquele período, né? Porque já tinham feito, vários outros trabalhos já tinham sido publicados, e principalmente por causa dessa campanha proibicionista capitaneada pelos Estados Unidos, né? A gente está vivendo ali na virada do século, início do século XX, essa guinada de uma política proibicionista global, né, que está sendo capitaneada pelos Estados Unidos, que está convocando convenções internacionais, a Convenção Internacional do Ópio, a Convenção de Haia, que se reuniram, onde os Estados Unidos está ali tentando emplacar mundialmente essa cruzada contra os entorpecentes, né, e que inclusive vai, na verdade, corroborar ou institucionalizar caminhos para que os países começassem a adotar, né, a criar as suas próprias legislações proibitivas. Então, foi um tema interessante que eu encontrei, assim, né? Eles misturaram toda a mentalidade eugenista brasileira, positivista daquele período, racista, né? De que estava pensando esse Brasil que queria ser civilizado, que queria se afastar do que representava o atraso, e embarcando no discurso proibicionista internacional, que já estava atacando a cocaína, o ópio, o éter, por exemplo, e colocaram a maconha no meio. Copiaram e colaram e só selecionaram o ópio e trocaram por maconha, basicamente. Exatamente. Sem nenhuma... E todos eles reproduzem muito, assim, esses autores europeus, sabe? Que vão sempre trazer os mesmos termos para se referir, para representar a maconha, sabe? Vão dizer que o cara que fuma fica com sentidos alterados e reproduz as mesmas coisas. Diz que ele quando passa por um graveto parece que está passando por um tronco de árvore. Quando escuta um barulho parece que é uma grande explosão,
sabe? Dizer assim que os efeitos no corpo são sempre muito exagerados, a sede é extrema, a fome mais ainda. A pessoa entra em delírios, fica furiosa, comete violências, pode se suicidar. É sempre um negócio em escala, sempre a mesma realização. Começa com um momento de prazer e ele sente uma sensação agradável, uma alegria ruidosa e de repente escala para suicídio, morte, desespero total, etc. E você encontrou algum medo de classe? Porque a gente ouve muito, né? Falar da vingança contra os brancos, que vai seduzir as filhas das mulheres e dos brancos, né? Como forma de vingança. Você chegou a encontrar isso na sua pesquisa? Encontrei de duas formas, né? Uma, dizendo que, infelizmente, a maconha estava se alastrando, tem até uma que é assim, se alastra sem diques que a detenham. É um grande temor, está se alastrando por toda a sociedade, apesar de se concentrar... Moby Dick aqui. Apesar de se concentrar nas camadas mais baixas da população, nas franjas da sociedade, nas camadas mais pobres, ele já estava se expandindo e estava atingindo já pessoas de certa classe, e que isso era um perigo, e que daqui a pouco ia entrar na moda, assim como estava a moda da cocaína, e os rapazes elegantes vão começar a usar, e as irmãs deles vão querer copiar, então a gente tem que tomar uma atitude o mais rápido possível. E outras que dizendo assim, ainda bem que esse costume só está entre os pobres, as camadas mais afastadas da sociedade, nas grandes cidades a gente não vê, então ainda não chegou, não se misturou na nossa classe, vamos dizer assim, né? Então ainda temos tempo de impedir que essa droga mortal chegue até a nossa juventude, etc. Nossa, assim, é muito explícito, né? O racismo, o fascismo. Sim. Olha, para quem quiser saber mais, onde que pode encontrar o seu livro? Fala aí, porque de fato a gente pode ficar aqui falando a noite toda, o dia todo, a manhã inteira, porque realmente é muita coisa. Eu imagino o quanto de material que não coube no seu trabalho, que você teve que selecionar. Mas para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto, como é que pode encontrar o seu livro? Vou botar aqui. Que, aliás, está maravilhosa. De quem é essa capa? Meu irmão que fez, cara. Meu irmão Frederico Maia. Maravilhoso, maravilhoso. Inclusive, um salve para ele aí, meu grande irmão que me apoia em tudo. Fez essa capa linda aí. Não, tá bom, então o livro... Irado, né? O livro foi publicado pela editora Vista Chinesa, então pode ser encontrado no site da editora Vista Chinesa, editoravistachinesa.com. Em breve vai estar disponível também a versão digital, né? A versão e-book. E também vai estar nos marketplaces aí da vida, nas livrarias do ramo. Vamos fazer uma ação também, que eu combinei com eles lá, vamos distribuir uma quantidade considerável de livros aí para as associações de pacientes, para as entidades antiproibicionistas, para os grupos de pesquisa aí, para que a informação chegue, né? Não, né? Maravilhoso. E vocês que comprarem aí vão estar ajudando a gente conseguir fazer essas ações também, né? Exatamente. Sensacional. Esse foi o Gustavo Maia, autor do livro A Maconha no Brasil através da Imprensa e organizador, idealizador do canal Cannabis Monitor, que, aliás, é apoiador aqui do nosso canal, da nossa iniciativa, da Ponta na Pauta, está sempre nos apoiando, e um amigo de militância, um parceiro de luta, que eu tenho o maior carinho, respeito e admiração. Gustavo, muito obrigado por esse bate-papo. Tenho certeza que a galera vai gostar e está gostando, quem estiver assistindo. Manda aí seu salve, seu abraço para todos e vamos nessa. Pô, valeu demais, Eric. Eu que agradeço aí pelo convite, pelo interesse da gente bater esse papo. A recíproca é verdadeira aí, sou um grande admirador seu. A gente já vem contribuindo já faz tempo, sempre faço questão de divulgar aqui os trabalhos que você faz. Acho que você, além de ser um advogado foda, referência na nossa causa, é um grande comunicador também, está fazendo um trabalho muito maneiro de comunicação, falando sobre, educando as pessoas sobre os direitos relacionados ao uso de maconha e um entendimento, um letramento sobre como que funciona a disputa em relação a esse tema no campo da justiça e no campo jurídico. Então, porra, prazeraço estar podendo falar com você, estar divulgando aqui o trabalho, espero que as pessoas se interessem aí, procurem, leiam, e quem tiver interesse de trocar ideia, tiver dúvidas, tiver
reflexões interessantes aí a partir da leitura. Eu estou à disposição, pode me procurar. E convido as pessoas também a conhecerem aí o Cannabis Monitor, quem não conhece, né? É um projeto que tem a proposta de ser um agregador de notícias e conteúdos sobre esse tema, né? Para as pessoas que trabalham, que estudam ou que têm curiosidade, têm interesse nesse tema, consigam encontrar ali um mundo de informações. E para além dessas notícias todas que a gente agrega, a gente também produz o podcast, que é o podcast Maconhômetro. Inclusive o Eric já colaborou diversas vezes, em diversos episódios, onde a gente conversa ali com as pessoas que estão encampando essa luta, que estão disputando o antiproibicionismo na sociedade hoje em diversas frentes. Então convido vocês a conhecer lá também. São programas para quem tem interesse em aprofundar nesse tema, igual esse projeto seu aqui. Então, valeu Muito demais. obrigado. Conta sempre comigo aí. E esse aqui não é rasgar seda, não, porque não é do nosso feitio, né? Maconheiro não rasga seda. Então, é de coração, a recíproca é verdadeira. Tamo junto, meu irmão. Até a próxima. Forte abraço aí. Valeu demais. Um abraço.